Aleluia, glória a Deus, dá um glória a Deus, ama. Levante suas mãos para os céus e aplauda ao Senhor, que o nosso prazer é estar na casa do nosso Deus. É aqui que nós recebemos o alimento do céu, o alimento celestial. Ele vem através da palavra e através da minha presença na casa de Deus, através da sua presença na casa de Deus. Mas eu quero, pastor, acrescentar algo sobre os filhos, tá? O casamento é assim, nós casamos, tem as fases, né? O senhor deixou de falar da síndrome do ninho vazio, que o senhor ainda não viveu, tá? Eu já vivi, estou vivendo isso, tá? Então, os nossos filhos casam e a gente volta a ficar sozinho do jeito quando nós casamos, tá? E aí nós sentimos falta dos nossos filhos, nós vemos como eles fazem faltas para as nossas vidas, tá? E aí é só Deus para dar a misericórdia do Senhor e para nos dar força para podermos vencer e vivenciar isso, tá? Então, é tremendo. A segunda, né, é que, amados, vai fazer 47 anos que eu vivo essas surpresas surpreendentes, tá, com a minha esposa, tá? E isso gera alegria e faz a gente rir o tempo todo. E casal que não ri está fadado a começar a querer brigar, hein? Porque ela sempre gera surpresas lá em casa, o tempo todo assim, desde quando a gente começou a namorar, né? Lá em 1900 e não sei o quê, né? Eu acho que nem bolinha, é antes. Tá? Então ela sempre faz essas coisas que aos nossos olhos parecem loucuras, mas faz a gente rir, faz a gente repensar, faz a gente viver novos momentos e novos começos o tempo todo. Amém? Então, se você, maridão, tem uma esposa assim, louve a Deus, não brigue com ela não, deixa ela falar as coisas, tá? Faz bem para o coração dela, para a alma, e gera alegria. Às vezes a gente fica meio assim, não, essa está difícil, mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Hoje, tá, o pastor Rogério anunciou que ele ia pregar aqui sobre o batismo no Espírito Santo, para que todos viessem. Ele ia trazer uma palavra nesse sentido. Mas Deus acabou dando outra direção, e eu estou aqui. Mas eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo. O tema é primeiros passos para viver e andar. Diga assim, viver e andar. Na presença do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, tá? Então, João capítulo 16, 2 versículos 7 e 8, tá? Amém? Vou aqui na minha versão. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora lá no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Feche seus olhos. Deus, abrimos nosso coração, ó Pai, para receber a Tua palavra nessa manhã. Sabemos, Senhor, que é uma palavra de ensino, uma palavra que vai nos direcionar ou trazermos a uma direção do Senhor para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Muito obrigado, desde já, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, nós vivemos tempos difíceis, e você já ouviu essa frase, porque nem é uma frase, tá? Já virou um provérbio, tá? Eu vou falar só a primeira parte. Tempos difíceis geram homens fortes, tá? E aí vai seguindo até retornar homens fortes. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Nós estamos começando a entrar em tempos de perseguição da igreja, tá?
nós estamos começando a entrar em situações que nos constrangem, porque querem impor sobre nós, né, um pensamento ou uma cultura que é totalmente contrária àquela que a palavra do Senhor nos ensina. Essa semana eu li uma reportagem e ouvi um pastor falando sobre isso, tá? De que uma socióloga alemã vive no Rio de Janeiro, tá? E ela está implantando uma teoria chamada de milícia neopentecostal. Milícia neopentecostal, tá? Milícia neopentecostal, para criminalizar os crentes, para criminalizar os evangélicos, para tentar qualquer coisa, qualquer movimento que nós fizermos contrário àquilo que eles pensam, né, eles vão nos acusar de ser milícia neopentecostal e ainda que na área de tráfico, tá? Tráfico de droga, estão falando. Tá? Então, nós precisamos nos preparar para entender esses tempos difíceis, para dirigir os nossos filhos, ou direcionar, melhor dizendo, os nossos filhos, nesses tempos difíceis, nessas dificuldades que nós vamos passar por pouco tempo, mas provavelmente eles vão passar por um tempo maior. Então eles precisam estar fundamentados na palavra do Senhor, eles precisam ter esse conhecimento da palavra do Senhor, e não depende só do altar, só do púlpito, tá? Depende também do nosso envolvimento como pais, como avós, tá? Na criação dos nossos filhos, aquilo que nós vamos ensinar para eles. Nós não podemos jogar a responsabilidade da criação dos nossos filhos para as escolas, porque as escolas estão preparando os nossos filhos para não serem evangélicos, tá? Para não serem cristãos, tá? Para não viverem segundo o que a Bíblia nos ensina, para viverem aquilo que eles querem que nossos filhos vivam. Então nós corremos esse risco, e se nós não termos o conhecimento para fundamentar os nossos filhos, né, na palavra do Senhor, quem vai ensinar? Não é a escola que vai ensinar, né? Não é só a igreja com o culto aqui, com a palavra, com o ensino aqui, mas é fundamental o seu envolvimento como pais, tá? Pode olhar, os tempos difíceis começaram a vir a partir do momento que pais começaram a achar, meus avós, a minha esposa falou aqui, meus avós de um lado tiveram 14 filhos, de outro 12, tá? Meus pais só tiveram 7, só 7, eu só tive 2, por causa de quê? A gente começa a olhar para os tempos difíceis. Tem casais que só querem um, tá? Tem outros que nem querem filhos, querem casar, usufruir das benesses do casamento, tá? Da vida a dois, tá? Mas não querem saber de filhos, tá? Tudo por quê? Porque começou a implantar os tempos difíceis, ou começou a surgir os tempos difíceis lá atrás. Então, o texto que fala, diz que nós temos, o que nós lemos, melhor dizendo, diz que nós temos um ajudador, um consolador, aquele que guia, aquele que direciona as nossas vidas, tá? Aqui, para a gente poder falar tudo o que o Espírito Santo faz em nós, nós precisaríamos de uma série de mensagens, tá? Então, eu escolhi 2 pontos aqui para a gente discutir, e antes de entrar nesses pontos, eu quero dizer para você que é indispensável buscar viver no Espírito Santo a cada dia, para que você possa permanecer na caminhada da fé, tá? Porque se você viver na carne, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, para que você não venha viver debaixo da égide da carne, tá? Hebreus 11:6 vai falar disso, tá? Então, nós não podemos correr o risco de estar servindo a 2 senhores, porque às vezes nós estamos vivendo debaixo da palavra do Senhor, mas não estamos vivendo na plenitude, e nós começamos a incorporar sobre nossas vidas conhecimentos ou ensinamentos que o mundo traz para nós, ou nós saímos e decidimos para onde estamos, ou vamos ficar em cima do muro, mas eu quero dizer que em cima do muro você já está do outro lado.
tá? Então, o cuidado tem que ser necessário. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, e Deus presente em nossas vidas. Nós temos que nos apropriar disso. Nós temos que entender que a presença do Espírito Santo está em nós. A palavra de Deus ensina que Ele mora em nós, Ele está dentro de nós o tempo todo disponibilizando os ensinos, querendo dar a direção para nós. Mas às vezes nós nos fechamos, nós nos trancamos e nós não queremos receber a orientação do Espírito Santo de Deus em determinadas situações, tá? Então, viver no Espírito é negar a carne, é negar a vontade pessoal, e é deixar Jesus viver em nossas vidas, tá? É deixar o Espírito Santo agir sobre nós, tá? Dando a direção, levando a minha e a sua cruz. Gálatas 2:20 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, tá? Ele vai dizer: e eu vivo, não mais eu, Paulo falando, mas Cristo vive em mim, tá? E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ou vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, tá? Então nós temos o Jesus que se entrega por nós, tá? E a hora que Ele ascende aos céus, a hora que Ele vai para o céu, Ele fala: eu vou subir para deixar com vocês o Consolador, obras maiores do que aquelas que eu fiz, Ele fará na sua vida, tá? E nós temos tudo isso, e nós não sabemos usufruir disso que o Senhor nos dá, tá? O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20 fala, tá? E realmente Ele tem estado conosco através do seu Espírito, através do Espírito Santo, tá? A própria palavra de Deus nos alerta em Gálatas 5, versículo 6, parte A, quando assim nos diz: andai no Espírito, tá? Então a própria palavra vai falar: eu e você precisamos andar no Espírito, se quisermos receber a orientação do Espírito Santo de Deus, porque assim como Jesus não invade, Ele também não vai invadir, Ele só vai agir a partir do momento que eu disser: haja, ou me submeter à sua vontade, tá? E aqui nesta manhã nós estamos começando a falar algumas coisas sobre isso, tá? Se eu quero ver a ação do Espírito Santo da minha vida, eu preciso me submeter à vontade do Espírito Santo. Eu preciso entender que tudo está na cruz, já foi tudo feito, e aquilo que Ele tem para me mostrar é o melhor de Deus para a minha vida, tá? Então, para viver no Espírito, eu preciso andar, né? Para viver no Espírito, eu preciso andar no Espírito, tá? Então, quando nós nascemos de novo, preste atenção, tá? Nós chegamos cheios de princípios que nós aprendemos, às vezes até com a nossa família, tá? E às vezes com a influência do mundo, ou influências mundanas. Eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, então eu trouxe algumas coisas comigo, alguns conhecimentos, algumas práticas que não são as práticas que Deus estabelece para a minha vida, e isso impede a ação do Espírito Santo em mim, tá? Nós chegamos na igreja precisando, e ali nós precisamos aprender a viver segundo as leis que regem esse nosso reino, tá? E às vezes tem gente que aceita Jesus, mas quer continuar vivendo uma vida regrada por aquilo que ela aprendeu lá no mundo, ou direcionada pelas coisas do mundo. Eu não vou abandonar essas coisas porque não é bom, porque é bom, tá? Eu quero continuar a viver. Muitos, quando enfrentam uma dificuldade ou uma crise no relacionamento, ou com um amigo, ou com alguém da igreja, logo decide voltar para o mundo, porque não tirou o mundo de dentro dele, tá? Nós sabemos que o povo hebreu precisou andar 40 anos no deserto, tá? Para que o Egito fosse tirado do coração deles, tá? E nós precisamos aprender essas coisas. Se o Espírito Santo está em nós, Ele quer dar para nós o melhor dele, tá? O melhor para nós, o melhor para as nossas vidas, tá? Nós chegamos na igreja precisando aprender a viver segundo as leis que regem o nosso reino.
que regem o reino de Deus, tá? Nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós somos do reino da luz, nós somos filhos de Deus, tá? Adotados por causa do nosso irmão maior, nós pertencemos ao reino do seu amor. E para viver no reino do amor do Senhor, naquilo que Deus estabelece para nós, nós precisamos receber o ensino dEle e abandonar aquilo que impede nós de recebermos o melhor do Senhor. Se quisermos ser batizados pelo Espírito Santo, nós precisamos viver e andar segundo o Espírito Santo. Não vai ser a minha oração, não vai ser a oração de um pastor que vai acontecer de você ser batizado. Aqueles que são batizados é porque estão começando a andar e viver segundo o Espírito. Aqueles que começam a falar em outras línguas é porque estão andando segundo nas leis que regem o reino de Deus. Entende? Então às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma autoavaliação e dizer o que eu preciso mudar, qual a metanoia que precisa acontecer na minha vida para que eu possa ser batizado, para que eu possa falar em línguas, para que eu possa viver essa nova vida, para que o homem velho não renasça, porque o homem velho ele foi só jogado na água, nasceu um novo homem, mas se você der bobeira, você vai deixar o velho nascer de novo. Se você não andar e viver segundo o Espírito ou no Espírito, você vai ver o velho nascer de novo, a velha criatura. Tem coisas que nós fazíamos no reino das trevas, que agora não podemos mais viver fazendo no reino da luz. Nós estamos muito acostumados a vir na igreja, e não estou dizendo que é a nossa igreja, de um modo geral, nós começamos a aprender a pedir a Deus. Ele já deu tudo, para que eu estou pedindo? Entende? Ele deixou até o Espírito Santo, está aí, à sua disposição, é só você se apropriar dele, é só você deixar ele agir, é só você deixar ele transformar a sua vida, é só deixar ele mudar a sua história, é só você deixar as coisas, ele dá a direção para você, para que você ande no caminho do Senhor, nas leis do reino dos céus, e para você poder receber a presença do Espírito Santo de uma forma mais concreta na sua vida, mais concreta. A mudança, ela vai acontecer com o seu caminhar. Então, como então eu posso ter uma vida pautada pela presença do Espírito Santo de Deus? E eu quero falar um pouco sobre isso, Como nós podemos andar na presença do Espírito Santo, viver e andar. E uma das coisas que eu escolhi para falar hoje, nós precisamos nos esvaziar-se de si mesmo. Joga aqui Filipenses 2:7, por favor. Veja bem, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, A minha versão diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, E aí eu quero falar um pouco como esvaziar de mim mesmo. O maior exemplo de vida no Espírito, é a pessoa do Senhor Jesus, é o próprio Jesus Cristo, Eu abro mão de todas as coisas que eu posso fazer, que eu tenho no céu. Eu quero me tornar como um de vocês, para mostrar a vocês, de que vocês também podem vencer, que vocês também podem superar, que vocês também podem viver uma vida da qual, é como se Jesus estivesse dizendo, da qual assim que eu subir aos céus, eu deixarei o Espírito Santo aqui, e vocês possam usufruir disso, usufruir dessa presença. Jesus se esvaziou a si mesmo, ao contrário de muitas pessoas, que quanto mais pensam ser espirituais, mais estão cheias de si. Não é porque... Eu já ouvi crente falar assim: não aconteceu porque eu não estava lá no culto, não houve milagre porque não era eu que preguei. Ora,
Nós temos que entender que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é que faz essas coisas todas. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Se quando você ora, não é porque você, não se trata de você, trata-se dEle. Quando você impõe a mão sobre uma pessoa, pedindo a Deus para curá-la, não é você, não se trata de você, se trata da presença do Senhor na nossa vida, se trata da presença do Espírito Santo na nossa vida, é o viver e andar na presença dEle, é essas coisas que vão fazer a diferença, tá? E não adianta quando o Espírito Santo entra na sua vida, e você deixa Ele andar e viver, você começa a andar e viver na presença dEle, as mudanças vão acontecer de forma substancial na sua vida, você vai começar a viver uma vida de profundidade na presença do Senhor, você verá o Senhor te usando para fazer coisas extraordinárias, aqui neste mundo, né? Você vai ver Deus agindo de forma sobrenatural, através de você e em você, tá? Então, eu preciso me esvaziar, não sou eu, não é você, não somos nós, mas é a presença do Deus Trino em nossas vidas, tá? Está cheio do Espírito Santo, tá? É uma experiência pessoal, e para isso é preciso nos esvaziar, porque não tem como estar cheio de Deus, estar cheio de si e também achar que está cheio de Deus ao mesmo tempo. Ou Deus comanda a sua vida, ou Deus deixa você caminhar com as suas próprias pernas. Eu preciso entender, quem está no comando é Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está no comando na minha vida. Ele que vai dar a direção. Melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe da presença dEle. Então Deus vai agindo. Então nós precisamos o quê? E isso é importante, ter um relacionamento com Deus, falar, orar, meditar, ler, louvar, ouvir, entender e sentir aquilo que Deus fala para nós, tá? Usando nossa consciência, usando a palavra de Deus, usando as pessoas, reconhecendo que Deus está usando você para trazer uma mensagem para mim, uma palavra para mim, uma direção para mim, aí desde a criança até o mais tenro idade, tá? O mais idoso da igreja, Deus vai usar, vai ter momentos que Deus vai usar essas pessoas para liberar uma palavra para mim, uma direção para mim, e eu tenho que entender de que Deus usa a mim e a você, a qualquer um de nós, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, e Ele libera a palavra que vem do céu para você, bota na boca da pessoa a palavra que vem do céu, é esvaziar, é entendermos que nós não somos o dono da profecia, a profecia é do Senhor, é o Senhor que coloca na nossa boca, nós não somos os donos da palavra, tá? É o Senhor que coloca a palavra em nós através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai tomar a minha boca e fazer com que eu abra e libere essa palavra para abençoar a sua vida, a minha vida. Pessoas são usadas por Deus quando elas se dispõem a deixar Deus usá-las. Pessoas são usadas por Deus quando elas se dispõem a viver e andar no Espírito, tá? Aí sim Deus vai começar a trabalhar. Então o Consolador, tá? Ele veio para convencer o mundo do pecado. Então quando você está falando que a pessoa precisa se arrepender, não é você, é o Espírito Santo que está botando na sua boca aquela palavra, porque o Espírito Santo já identificou aquela pessoa que vai receber aquela palavra, já quebrantou o coração daquela pessoa que vai receber aquela palavra, e começa a direcionar você para anunciar essa palavra, e aí você só chega, você vai ser instrumento de Deus para que a palavra possa alcançar e transformar corações, porque Deus já fez todas as outras coisas, você agora só vai ser usado pelo Senhor, mas só vai ser, parece um negócio de criar uma diminuição do seu valor, não, você tem valor para Deus, tá? Você, a ponto de que quando um pecador se converte, tá? Quando um pecador se arrepende, tá? Quando alguém aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, há festa no céu, tá? E não se iluda, quando há festa no céu, você está recebendo algumas coisas do Senhor,
porque você se deixou ser usado pelo Senhor, tá? Então talvez você esteja perguntando, por que então andar, por que andar e viver no Espírito? Andar e viver no Espírito, amado, é para não satisfazer a concupiscência da carne, é para conhecer a verdade que liberta. Andar e viver no Espírito é você saber que você está no prumo do Senhor, que você está andando conforme a vontade do Senhor na sua vida, que você está em obediência ao Senhor, que você está deixando Deus transformar dia a dia a sua vida, para alcançar a qualidade de varão perfeito na presença do Senhor. Então, eu preciso o quê? Me esvaziar. Eu preciso o quê? Entender de que eu vou crescer quando eu me esvazio. O Senhor vai me levar a patamares além daqueles espirituais, além daqueles que eu estou vivendo até agora. Então, quando o Senhor começa a falar para mim e para você, ei, deixa de fazer isso, não faça mais aquilo, não fale mais desse jeito, tá? Deus está falando, você está sendo levado para um patamar além daquele que você viveu até agora, tá? Agora eu vou viver como? Quando eu obedeço. Quando eu entendo que o Senhor é o dono da verdade da minha vida, tá? Quando eu entendo que o Senhor é aquele que comanda a minha vida, tá? E esse é o estilo de vida daquele que foi regenerado, tá? Esse é o estilo de vida daquele que depende totalmente da sua fé, porque você não vê o Espírito, você pode sentir, mas você não vê, tá? Sentir como? As transformações que Ele está fazendo na minha vida. Aquilo que eu quero fazer e de repente vem outra direção. Opa, é o Espírito Santo de Deus que está me dando essa nova direção, tá? E isso se chama fé. Eu creio de que o Espírito Santo está em mim. Eu creio que Ele está me dando a direção, porque o próprio Jesus falou, e a minha fé é suficiente para ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, tá? A fé é a fé que salva, é fé que santifica. É fé que faz você abandonar aquilo que não agrada mais o Senhor, tá? Em várias passagens da Bíblia, amado, Jesus usa a expressão, a tua fé te salvou. Marcos 5:34, Lucas 7:50, Lucas 17:19. Então, a partir do momento em que pela fé nós cremos na sua morte, na morte de Cristo, tá? Ele leva o nosso velho homem a morrer. Não se iluda, tem muitas igrejas por aí afora, que tem crente na igreja, que o velho homem ainda está lá, mais forte do que o novo. Na nossa não tem nada disso. Eu estou te provocando para você refletir sobre você, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, tá? Eu não estou falando nada da outra igreja, tá? Estou falando de nós mesmos, tá? Como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos andando, como está sendo a nossa vida nos dias de hoje, tá? Então, Deus nos deu vida através da ressurreição dele, e vida em abundância, tá? O andar no Espírito fica leve e mais fácil para nós. Eu sei que eu estou obedecendo àquele que é superior a mim, aquele que é maior, aquele que é verdadeiro, aquele que é puro, tá? E Ele vai me direcionar no caminho certo. Então a minha vida vai ficar mais leve e mais fácil, tá? Porque nós não somos mais nós, tá? Não somos mais aqueles que vai carregar o fardo, é o próprio Cristo. Ele vai falar assim, se seu fardo é pesado, lança sobre mim, porque o meu é leve e suave. Então eu preciso o quê? Entender que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso entender de que não sou eu que caminho, mas eu caminho no caminho que o Senhor mostra. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O segundo e último, é encher-se de Deus. Projeta aí Efésios 5:18, por favor. Não vos embriagueis com vinho.
em que há contenda, algumas versões no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, tá? O Espírito de Deus é santo, e se Ele é santo, Ele é santificador. Se Ele mora em você, a palavra de Deus diz isso, tá? Você aceitou Jesus, Ele faz morada em você, tá? Você vai começar a viver uma vida santificada, uma vida de santidade na presença de Deus. E se eu resisto a essa vida de santidade, eu não estou resistindo à vida de santidade, eu estou resistindo à ação do Espírito Santo na minha vida. Se eu não quero ser transformado, é porque eu estou resistindo àquilo que o Senhor quer para mim, tá? Ou aquilo que o Espírito Santo começa a mostrar para mim, porque o Espírito, o nome já diz, Ele é santo. Tá? Então Ele vai provocar em mim uma vida de santidade, Ele vai provocar em mim mudanças que eu preciso fazer na minha vida, Ele vai provocar em mim novas atitudes, novos caminhos, tá? Uma vida diferente daquela que eu vivi até agora, tá? Então, se eu resisto, eu quero continuar como se eu tivesse um pé na presença do Senhor, uma perna, e a outra na presença do mundo. Quando eu estou na presença do Senhor, eu estou vivendo uma vida de santidade, que todo mundo olha e diz, meu Deus, como mudou. Mas quando eu estou lá fora, se o irmão vê, fala, meu Deus, o que houve? Tá? Então eu preciso tomar uma decisão, o Espírito Santo me leva a tomar essa decisão, o Espírito Santo me mostra o caminho correto, o Espírito Santo vai gerar transformação na minha vida, tá? Então viver a vida do Espírito é ser o quê? Guiado por Deus, tá? Em todas as coisas. Não é ser guiado por Deus só naquilo que me agrada, só naquilo que me interessa, tá? Só naquilo que vai trazer benefícios para mim, tá? Mas aquilo que eu vejo que aos olhos humanos não trazem benefício, eu não quero ser guiado por Deus. É como se eu colocasse, usava muito isso antigamente, tá? Você quer colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de fósforo, tira os fósforos, tá? E bota a caixinha vazia e põe o Espírito Santo lá dentro. A hora que você quer os benefícios, você abre a caixinha, o Espírito Santo vem e age. A hora que você não quer, você pega ele, bota na caixinha, fecha e guarda. Ele está comigo, mas ele não age. Ele está comigo, mas ele não faz. Ele está comigo, mas eu vou fazer o que eu quero, não o que ele quer. Eu vou viver do jeito que eu quero e não do jeito que ele quer. A presença de Deus na minha vida, ela precisa ser constante e verdadeira, para que eu possa entender as mudanças que Deus quer fazer na minha vida. Entende, amado? Tá? Viver no Espírito não vai nos levar a uma vida só espiritual. Que eu estou na presença do Senhor, ai que bênção, muito obrigado Senhor, o Senhor é todo poderoso, mas quando eu não estou, eu vou viver, eu vou querer viver do meu jeito. Não, a vida espiritual ela é vivida em todos os lugares que você está. Você não tem como separar a sua vida que você leva lá fora com a vida que você leva na presença de Deus, porque se você quiser separar, você não vai andar conforme a vontade de Deus, você vai agradar a um Senhor ou a outro Senhor. O que você quer? Viver na presença de Deus nos conduz à plenitude cristã no nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo e com o mundo. O mundo precisa olhar para mim e para você, sabe? E ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. O mundo precisa olhar para você e comparar o que você era antes, o que você é depois que você aceitou Jesus. E ele precisa ver essa diferença em você, ele precisa ver essas transformações na sua vida. Aí sim, o Espírito Santo vem e age. Aí sim o Espírito Santo vem e batiza. Aí sim você vai poder falar em línguas com profusão. Entende, amado? Hoje está sendo meio escola dominical aqui. Viver no Espírito nos leva a viver uma vida não só espiritual em todos os lugares, tá?
eu preciso desejar também para as outras pessoas que elas vivam no Espírito. Se eu falar, não, para mim está bom, não, você experimentou o que é melhor para a sua vida, e eu vou acelerar aqui. Deus pega, então, envia o Espírito Santo para todos aqueles que creem, como uma bênção, sem acepção de pessoas. Então, você que já está na presença de Deus há 5, há 10, há 15 anos, vivendo com o Espírito Santo, tá? Recebe essa presença para mudar e transformar, do mesmo jeito que aquele que aceitou Jesus hoje aqui. Ele vai agir do mesmo jeito, não faz, basta o quê? Crer, porque todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1,12. Nós somos um reino de sacerdotes, também fala, segundo Pedro 2,9, tá? Nós temos acesso direto a Deus, tá? E ao poder de Deus transformador em nossas vidas. Nós não precisamos de intermediários, tá? Nós podemos nos achegar a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. E Ele vai começar a mostrar os segredos, ou o que Ele tem escondido e guardado para você, Ele vai revelar para você. Está dizendo assim, quanto maior a sua intimidade com Deus, maior é a manifestação de Deus na sua vida. E essa intimidade é provocada pela presença do Espírito Santo na sua vida, mas não só presença, mudança, transformação. É você começar a ouvir a voz do Senhor e dizer, sim Senhor, eu ia fazer isso, mas se o Senhor me deu outra direção, a direção é essa que o Senhor me deu, que eu vou seguir, é desse jeito que eu vou viver, é desse jeito que eu vou andar, é desse jeito que eu vou trabalhar, é desse jeito que eu vou me relacionar com as pessoas. Nós sabemos que, quer ver um exemplo? Um lavrador, quando nós vemos um lavrador, quem já foi na roça e viu alguém trabalhando? Ou quem tem frutas no seu quintal? Preste atenção, nós vemos o trabalhador trabalhando, quando nós começamos a ver os frutos que ele começa a colher. Tem um agricultor aqui, um fazendeiro aqui, trouxe umas bananas verdonas para mim, e falou, já madurou? Semana passada, ele falou assim, já madurou, pastor? Eu falei, não. Ele falou, porque o senhor tirou da sacola. Eu falei, é verdade, porque eu tinha umas bananas maduras lá em casa, eu queria esperar um pouco mais. Ele conhece, ele sabe. Nós podemos saber que uma pessoa vive a vida no Espírito, quando vemos fazendo o quê? As obras e colhendo os frutos do Espírito de Deus. Aliás, o fruto, tá? Alguém que diz ter o dom de plantar, mas não planta, não colhe. Eu tenho o dom de plantar. Por isso, quando você vai lá na minha casa, tem um monte de planta lá. Eu estou agora plantando pitaia, tem outro negócio que já até esqueci o nome, tá? E estou plantando cajá, estou plantando figo, daqui uns dias vai começar a colher. O cajá já estou colhendo, o cajazinho. Então, eu gosto disso. Então, eu preciso o quê? Colocar em prática. Eu recebi esse dom. Então, eu preciso o quê? Colocar em prática na minha vida. Você recebeu a presença, o dom do Espírito Santo na sua vida. Então, você precisa colocar em prática. É preciso o quê? Demonstrar de forma visível aquilo que somos, porque pelos frutos não conhecereis, pelos frutos conhecereis. É essa passagem de Mateus 7,20 que eu quero falar. Você deseja ser cheio da presença do Espírito Santo? Então deixa Deus, o Senhor, preencher sua vida até ela transbordar. Até ela transbordar. Não ache que Deus vai agir na sua vida para você receber só para você. O transbordar é para alcançar outras pessoas também. Então Deus está falando comigo, com você assim, eu quero te usar para você abençoar também outras pessoas. Eu quero dizer, quando eu guardo aquilo que Deus me deu, eu vou limitar a ação de Deus na minha vida. Mas quando eu decido a abençoar outras pessoas, Deus me faz transbordar naquilo que Ele me deu, tá? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para quê? Para testemunhar,
para servir, para ensinar, para trabalhar, para sobreviver, para terminar uma tarefa no nosso trabalho, para estudar e para ir bem numa prova. Muitos aqui já ouviram eu falando que uma jovem pediu para que eu orasse por ela, que ela ia fazer uma prova. Eu perguntei: você estudou? Ela falou: não. Eu falei: então eu vou orar pedindo a Deus para trazer à sua memória tudo que você estudou. Posso? Ela falou: pastor, eu vou ficar reprovada. Você imagina você chegar no céu e Deus perguntar a você: estudou o que o Espírito Santo te ensinou? E você falar: não. E ele falar: está reprovado. Estudar é pôr em prática. Estudar é viver. Estudar é andar. Aqui, esse estudar nesse sentido. Eu quero já convidar o Ministério de Louvor para subir aqui, que eu quero encerrar. Pode subir, não tem problema não. Então, você deseja ser cheio da presença do Espírito Santo? Amém? Deixa o Senhor preencher sua vida até transbordar. Chega de viver na carne. Chega de viver sob a égide da carne, mano. Mata esse troço que só te leva à perdição, que quer mostrar a você só o caminho do pecado. Subjuga a carne ao poder da sua alma. Alimente a sua alma com o que é celestial. Viver a vida e andar no Espírito é viver e andar com Deus. E viver e andar com Deus é muito bom. Então, para conseguir viver no Espírito, amado, nós precisamos nos fortalecer todos os dias com quem? Com Deus, ou em Deus. Na presença de Deus. A presença de Deus é que vai fazer a diferença na sua vida. A presença de Deus é que vai te fortalecer. A presença de Deus é que vai te dar sabedoria. A presença de Deus é que vai te mostrar a melhor decisão para a sua vida. A presença de Deus é que vai te mostrar o melhor caminho para você seguir. A presença de Deus é que vai fazer você transbordar quando você decide abençoar também outras pessoas. Você sozinho não consegue caminhar. Você precisa da Trindade de Deus na sua vida. Quem vive e anda no Espírito pela fé em Cristo, produz o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Não é um desses. São todos eles. Alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não vive mais debaixo do peso da lei, porque contra essas coisas não há lei, diz Gálatas 5, 22 e 23. E eu quero encerrar, eu quero convidar você para receber essa palavra de Deus aqui, que eu vou fazer a leitura dela de pé, para nós encerrarmos. Sem o Espírito Santo de Deus, vocês não vivem algo novo na vida de vocês. Então o texto é Gálatas 5:25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém?